Vamos dar início, então, ao curso História da Filosofia Contemporânea do século XIX, deste terceiro quadrimestre de 2021. Depois de ter apresentado o programa do curso na semana passada, agora é a hora da nossa primeira aula expositiva. Nesta aula, procurarei falar do significado filosófico da filosofia hegeliana na filosofia alemã do século XIX e por que a figura de Hegel ocupa um ponto central no desdobramento da filosofia do século XIX, que inaugura o período da história da filosofia contemporânea. A filosofia de Hegel está, de certa forma, na transição entre a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Embora ela seja interpretada como ainda sendo atual, por conta de que vários filósofos do presente se valem de motivos da filosofia hegeliana para compreenderem a atualidade, a filosofia de Hegel, ela também, por outro lado, representa uma realização da filosofia que ficou para trás do ponto de vista da sua amplitude sistemática. E é por isso que Hegel também é visto como um autor da modernidade, que, portanto, a nossa contemporaneidade tenta superar ou se afastar. É exatamente por conta da sua compreensão da relação entre filosofia, religião e Estado que surgirá uma cisma na escola hegeliana entre aqueles que pretenderam conservar o ensinamento do filósofo e aqueles que procuraram romper com seus ensinamentos e buscar novos princípios da filosofia. É nessa cisma que surgirá então a divisão entre velhos e jovens hegelianos, ou entre hegelianos de direita e hegelianos de esquerda. E é justamente esse momento dessa cisão que marca o início da filosofia contemporânea, especialmente se a gente se volta para os desdobramentos da filosofia alemã, que de fato, depois do idealismo alemão, desenvolveu boa parte das reflexões filosóficas mais relevantes dos últimos séculos. Muito bem. Como eu já falei na apresentação do curso na semana passada, para este quadrimestre eu utilizarei a obra de Karl Löwith, de Hegel a Nietzsche, A Ruptura Revolucionária no Pensamento do Século XIX, Marx e Kierkegaard. No entanto, eu farei um percurso um pouco menos amplo do que o percurso feito por esse autor e me deterei na passagem de Hegel a Marx, passando pelos jovens hegelianos, sobretudo Feuerbach e Stirner. Na aula de hoje, porém, eu vou falar mais sobre Hegel, seu significado na história da filosofia alemã do século XIX e a importância do seu projeto filosófico para os pensadores que vieram na sequência. Por isso, eu vou me deter à introdução do livro do Karl Löwith, que apresenta justamente o significado da filosofia hegeliana para o início do pensamento filosófico contemporâneo. Vou apresentar para vocês aqui, como sempre, algumas ilustrações que nos servirão de guia para fazer essa leitura do texto do Karl Löwith e também de alguns trechos de algumas obras da filosofia de Hegel que serão sempre mencionadas ao longo desse curso, porque justamente são referências fundamentais dos pensadores do século XIX. Bem, como eu disse, então, eu vou me deter inicialmente na introdução do livro do Karl Löwith. A introdução da primeira parte, né, que tem como título Estudos sobre a História do Espírito Alemão no século XIX. E a introdução tem o título geral Goethe e Hegel. Ora, Karl Löwith pega não apenas Hegel, mas também Goethe como sendo os dois máximos representantes da cultura alemã,
na passagem da modernidade, do iluminismo para a contemporaneidade. Período também é paralelo ao desenvolvimento do romantismo alemão. E a relação de Goethe e Hegel com o romantismo é bastante ambígua, porque, embora eles sejam contemporâneos dos românticos e tenham inspirado muitos dos pensadores e artistas românticos, eles, no final das contas, acabaram se distanciando dos românticos num significado tanto filosófico quanto político. E é um pouco isso também que a gente vai ver nesta aula de hoje. Muito bem. A comparação que o Karl Löwith faz entre Goethe e Hegel deve-se ao fato de que, segundo Löwith, assim como Goethe transformou a literatura alemã em uma literatura universal, Hegel fez o mesmo com a filosofia, transformando a filosofia alemã em filosofia universal. De certa forma, ambos, os contemporâneos, fizeram com que a cultura alemã alcançasse uma proeminência na cultura ocidental que, que dificilmente foi suplantada. E em termos filosóficos, sobretudo, né, nós podemos dizer que com o idealismo alemão e depois da filosofia crítica kantiana, a filosofia alemã ela assume, de certa forma, um protagonismo nos projetos filosóficos do Ocidente. Bem, o Karl Löwith faz essa comparação entre Goethe e Hegel, mostrando algumas semelhanças, mas também não deixando de observar a grande diferença que separa os dois autores. Por um lado, eles mantiveram uma relação cortês um com o outro, né? E Löwith diz que também as suas diferentes visões de mundo, embora diversas, acabaram não entrando num confronto direto, né? Embora Goethe tenha se valido principalmente do estudo da natureza e tenha visto a natureza como a fonte da união das cisões da época, Hegel, por outro lado, via no espírito absoluto e na história a fonte para a superação das cisões da sua época. O que uniu a ambos é justamente esse esforço de superar as cisões da época, as distinções, a oposição geral, né? Se expressa em termos filosóficos na oposição entre sujeito e objeto ou entre espírito e natureza. Ambos procuraram um pensamento da unidade, mas se podemos dizer que Goethe via essa unidade expressa na natureza, Hegel viu a unidade expressa principalmente no mundo histórico e espiritual. E justamente sobre a questão da religião e o papel da religião nesse esforço de unificação dos opostos é que separará os dois, as duas grandes figuras da cultura alemã. Bem, eu não vou me deter nos detalhes da apresentação que o Löwith faz de Goethe e Hegel, mas ela é fundamental para a gente entender a importância dessas duas referências para o pensamento alemão no século XIX. Mas eu vou recuar um pouco, né, em relação a Löwith e falar do idealismo alemão, porque o idealismo alemão é justamente a culminação do pensamento moderno na filosofia e especialmente na filosofia alemã. O idealismo alemão ele surge como uma consequência da filosofia kantiana, da filosofia crítica, que é a filosofia do iluminismo europeu e alemão em particular. Com sua obra crítica,
Immanuel Kant provocou uma verdadeira revolução no pensamento filosófico. Revolução essa que é contemporânea da Revolução Francesa e é a expressão máxima, em termos espirituais e culturais, do movimento da modernidade que redundou tanto na primeira Revolução Industrial quanto nas revoluções burguesas. A Revolução Gloriosa Liberal do final do século XVII na Inglaterra, a Revolução Americana em meados do século XVIII e a Revolução Francesa no final deste mesmo século. O Kant ele tem uma importância fundamental na filosofia por ter justamente desenvolvido um idealismo transcendental, que constituiu, de certa forma, um novo paradigma na filosofia. Essa realização kantiana tornou o estudo da razão, a análise da razão, a crítica da razão, como ponto de partida fundamental para qualquer empreendimento filosófico que pudesse se apresentar como digno de um estatuto científico. E é justamente a partir daí, né, que a filosofia busca seus novos parâmetros. O idealismo alemão vai procurar refletir sobre o saldo da filosofia kantiana, as possibilidades que ela traz para o pensamento especulativo e também o problema que ela coloca de justamente colocar limites à atividade especulativa da razão. Bem, o idealismo alemão, né, e nós falamos principalmente dos três principais filósofos idealistas alemães que vieram na sequência de Kant. Fichte, em primeiro lugar, com a publicação em 1794 de um livro chamado A Doutrina da Ciência, e uma série de outros escritos, né, que procuraram enfatizar alguns princípios da filosofia kantiana, mas, sobretudo, o princípio subjetivo da liberdade, como afirmação de um idealismo quase absoluto, e depois Schelling, que procurou contrapor-se ao idealismo de Fichte, desenvolvendo uma filosofia da natureza que buscaria a unidade entre espírito e natureza, né? Então, os filósofos alemães estão em busca de um princípio que unifique tudo aquilo que a modernidade separou, causando contraposições e dificuldades para o pensamento especulativo. E desses projetos filosóficos do idealismo, de certa forma, o projeto hegeliano foi aquele que alcançou a maior completude sistemática e aquele, certamente, que teve o maior alcance. Bem, para ilustrar, né, o idealismo alemão e esse ambiente pós-kantiano, pós-iluminista e, de certa forma, contemporâneo ao primeiro romantismo alemão, é sempre muito mencionado essa imagem, essa pintura de um artista alemão chamado Caspar David Friedrich, de 1818, né? O Wanderer über den Nebelmeer, né? O, o viajante, ou o andarilho sobre o mar de névoas, né? Que é justamente uma imagem muito ilustrativa, né, do idealismo alemão, desse olhar especulativo sobre a natureza e também sobre a história, quando nós falamos, sobretudo, de Hegel. Pois também é importante para os idealistas entender esses novos parâmetros da filosofia colocado por Kant, mas também as exigências políticas e sociais da época com a Revolução Francesa, que, dentre todas as revoluções burguesas, foi aquela que causou o maior impacto no pensamento ocidental e, sobretudo, na Alemanha, né, que observou
os movimentos da Revolução Francesa como uma espécie de espectador privilegiado, imaginando que justamente a Revolução Francesa apontava para um sentido histórico que cabia interpretar. Então, nós temos esses contextos, né, do final do século XVIII, que vão passar para o século XIX em seu início, e especialmente na cultura alemã, né, que nesse contexto, né, alcança aí com Goethe, com a obra artística de Goethe, né, principalmente a obra poética. E, por outro lado, com a obra filosófica de Hegel, né, um protagonismo na cultura ocidental, né, que, né, nessa época era vista como a cultura universal, por conta da sua abrangência. Muito bem, então Goethe é a grande referência da cultura alemã, né? É, é um grande escritor da língua alemã, né? Está como para a língua alemã, assim como Shakespeare está para a língua inglesa, né? Como Camões está para a língua portuguesa. E, além disso, além da importância literária e artística de Goethe, o Goethe é importante também para a filosofia, porque ele desenvolveu alguns estudos científicos, como a teoria das cores, que causou impacto para as reflexões filosóficas, né? Especialmente porque o idealismo alemão procurou refletir bastante sobre a filosofia da natureza, né? A ciência natural, é, que se desenvolveu bastante, né, no início do século XIX, é uma grande referência também para os filósofos. E Goethe também é importante porque ele refletiu sobre a época de maneira, podemos dizer, até filosófica, né? Embora não de maneira sistemática, como os filósofos do idealismo alemão. E justamente, especialmente em alguns ensaios em sua correspondência, né, é possível retraçar alguns elementos da sua visão de mundo, para não falar da sua filosofia. E é sobre ela que o Karl Löwith comenta nessa introdução do seu livro, comparando-a, né, com algumas realizações e o seu diálogo com a filosofia de Hegel, né? Bem, o que unia a ambos, segundo Löwith, é justamente esse esforço em superar as oposições da modernidade, né? A oposição, por exemplo, entre natureza e espírito, real e ideal, indivíduo e sociedade, finito e infinito. A ideia hegeliana principal de que somente o todo é verdadeiro, ou seja, a ideia da totalidade, é algo que também estava presente em Goethe, segundo Karl Löwith. Bem, mas aí precisamos falar um pouco, então, da filosofia de Hegel, né? De modo geral e genérico, sem procurar oferecer aqui um resumo que seria impossível, né, da filosofia de Hegel, mas saber ou pensar, refletir por que a sua filosofia, né, é vista e foi vista como a consumação da filosofia, como a realização da filosofia, do projeto da filosofia ocidental, perseguido esse projeto, sua realização, desde os gregos. Porque justamente na filosofia do saber absoluto e no sistema, tal como ele foi realizado por Hegel, há a ideia de que o saber deixaria, a filosofia, melhor dizendo, deixaria de ser uma aproximação em relação à sabedoria para realizar-se como verdadeira sabedoria, como saber absoluto. A filosofia deixaria, então, o seu nome de amiga da sabedoria para ser a verdadeira sabedoria, a verdadeira ciência. E isso superando as formas ainda incompletas ou imperfeitas da arte e da religião. A filosofia como saber absoluto, como a realização de um saber latente na história da filosofia, que é uma história de aproximação da verdade,
latente na arte como aproximação sensível da ideia, da religião como representação da verdade, e a filosofia, então, como a realização mais adequada da verdade como saber conceitual. Bem, é preciso, né, algumas informações sobre o itinerário de Hegel, né, que ele nasce em 1770 e, primeiramente, ele começa a escrever na década de 1790, junto com seus amigos, como Schelling e Novalis, e escreve alguns textos filosóficos que são publicados só póstumamente, os chamados escritos de juventude, que são escritos teológicos em que Hegel reflete sobre o significado do cristianismo. Algo que vai perseguir toda a trajetória de Hegel até as preleções sobre a filosofia da religião nos anos 20, já na sua maturidade. Inicialmente, ele exerce a atividade de preceptor nas cidades de Berna e Frankfurt. E apenas no início do século XIX, em 1801, ele assume uma cadeira universitária em Iena e começa a escrever, de fato, tratados filosóficos. Depois de um período em Bamberg, em Nuremberg, ele redige a primeira edição da Ciência da Lógica, e depois em Heidelberg, no ano de 1817, ele publica a primeira edição da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, que é a primeira formulação do sistema. Essa obra, Enciclopédia das Ciências Filosóficas, ela conhecerá duas outras edições nos anos 20 até a última edição em 1830, que é a edição definitiva, digamos assim. E então, nos anos 20, já como professor em Berlim, é que Hegel atinge o ápice da sua trajetória filosófica com a publicação em 1821 dos seus Princípios da Filosofia do Direito e das diversas preleções que ele dá na Universidade de Berlim sobre história da filosofia, filosofia da história e filosofia da religião. Obras que depois serão publicadas póstumamente, né, pelo menos os seus princípios gerais, a partir das anotações dos seus alunos, né, que estudaram em Berlim nessa década de 20, né? Mas a principal obra sistemática, né, em que o Hegel formulou o seu sistema está presente, então, nas 3 edições da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, né? Primeira edição em 1817, a segunda em 1824 e a terceira e definitiva em 1830. A sua principal obra filosófica, que desenvolve de maneira mais aprofundada os elementos básicos do seu sistema, é a Ciência da Lógica, publicada em 3 volumes, né? A doutrina do ser, a doutrina da essência e a doutrina do conceito, entre os anos de 1812 e 1816, e recebendo uma segunda edição, pelo menos o primeiro volume, em 1831, ano da sua morte, né? Bem, os primeiros escritos críticos de Jena são os textos Diferença entre os Sistemas Filosóficos de Fichte e Schelling, de 1801, e o texto Fé e Saber, ou a Filosofia da Reflexão da Subjetividade, na completude de suas formas, enquanto filosofias kantiana, jacobiana e fichteana, de 1802. Esses 2 importantes textos de Hegel estão traduzidos para o português. O texto da Diferença tem uma tradução portuguesa de Carlos Morujão, na editora Imprensa Nacional Casa da Moeda, de Lisboa, e a tradução brasileira de Fé e Saber foi publicada pela editora Edra em 2007, tradução de Oliver Tolle. São 2 textos fundamentais para a gente entender alguns pontos fundamentais do idealismo alemão e do projeto hegeliano,
um projeto, né, de sistema que inicialmente ele desenvolveu junto com Schelling, contrapondo-se a Fichte, mas depois, né, quando ele vai publicar em 1807 a Fenomenologia do Espírito, que é talvez uma primeira formulação ainda incompleta do seu sistema, ele já vai romper com Schelling e desenvolver, de certa forma, um sistema próprio, né? Que, no entanto, o Hegel não chamava de um sistema próprio, um sistema hegeliano, mas o sistema, né? Porque para Hegel não se trata de desenvolver uma filosofia de um intelectual em particular que pensa sobre o mundo e reflete a partir das suas opiniões, mas trata-se de desenvolver a filosofia na sua forma sistemática, objetiva e de nenhum modo afetada por peculiaridades subjetivas, né? E é justamente essa rejeição das peculiaridades subjetivas que vai fazer com que Hegel rejeite o romantismo, pois os românticos, em geral, são muito afetados pela ideia da subjetividade, enquanto aquilo que é próprio e particular de cada indivíduo nas suas obras artísticas. E é também isso que vai afastar Goethe dos poetas românticos, dos artistas românticos em geral, né? Digamos assim, essa atenção para o objetivo é aquilo que, segundo Karl Löwith, liga os projetos intelectuais de Hegel e de Goethe, né? Bem, e o que o Hegel desenvolve, né? Voltando aqui um pouco, no seu idealismo, né? Que é um idealismo absoluto, porque, embora ele parta da subjetividade ou da ideia de que o sujeito, né, é o ponto de partida, isso ele tem em comum com Kant, né, e é por isso que se fala do idealismo alemão, né, ainda que Hegel tenha uma perspectiva objetiva da realidade, essa perspectiva objetiva é, no entanto, afetada por um idealismo. A ideia de que a substância a ser conhecida é uma substância espiritual, que no final das contas, toda a realidade é espiritual. A realidade é alguma coisa que é espiritual e não uma coisa desconhecida pelo sujeito. A substância é sujeito e o sujeito é substância. Nessa unidade se resolve o idealismo absoluto de Hegel, né? Idealismo que visa, como eu disse, superar as cisões da modernidade. Essa contraposição que, segundo Hegel e, de certa forma, os outros idealistas viram presente no pensamento moderno, especialmente em Kant, que não conseguiu sintetizar natureza e espírito, real e ideal, indivíduo e sociedade, finito e infinito, tendo, digamos assim, ficado numa perspectiva em que essa dualidade permanece sem solução, sem síntese, sem conciliação. Justamente como é um pensador da totalidade, o projeto filosófico hegeliano visa superar essas cisões. Para isso, o Hegel vai procurar superar aquilo que ele via como a deficiência da concepção kantiana e moderna de razão, em que a razão era compreendida como um entendimento, um órgão da intelectualidade que apenas divide, que opõe, mas que não sintetiza, que não resgata a unidade. A razão, para Hegel, é capaz disso, e é por isso que ela assume uma potência, digamos assim, que ela não tinha em Kant. A potência justamente de fazer essa síntese, e não apenas subjetivamente, mas objetivamente. Então, para Hegel, a razão não é uma coisa subjetiva, é uma coisa objetiva. Ela está no mundo, né? Bem, e aí, então, é que Hegel vai, então,
nesse projeto, tentar superar o dualismo entre sujeito e objeto, teoria e prática, natureza e razão, colocada por Kant. Segundo Hegel, né, em Kant, o conhecimento da manifestação do absoluto é negado e a razão ficaria bloqueada pela atividade fixadora e limitadora do entendimento. E é por isso que Kant, no final das contas, não forneceu uma doutrina do infinito, mas só uma crítica do conhecimento. Ora, para muitos intérpretes, a crítica kantiana da razão, ela teria destruído a possibilidade da razão de oferecer uma interpretação da realidade, pois, segundo Kant, a razão não seria capaz de conhecer a coisa em si mesma, mas somente fenômenos, somente aparências da realidade, mas não a realidade toda. Ora, justamente essa capacidade de compreender a realidade toda pela razão é algo que o Hegel e os outros idealistas, em geral, querem resgatar. E é nisso que, então, eles elaboram uma concepção de conhecimento como mais potente do que aquilo que a crítica kantiana havia tornado possível. Como diz no prefácio da Fenomenologia do Espírito, Hegel, o conhecer não é o desvio do raio, é o próprio raio através do qual a verdade nos toca. Essa frase, aparentemente enigmática, e de fato enigmática porque ela visa, sobretudo, desfazer alguns preconceitos presentes em nosso entendimento sobre o que é o próprio conhecimento, ela visa dar lugar à especulação, ao saber filosófico, que, segundo o escrito da diferença, né, para a especulação, as finitudes são raios de um foco infinito, que as irradia e é composto por elas. O foco é posto nelas e elas no foco. A especulação, né, a capacidade de observar a dialética da razão, observar que pela dialética as coisas se contrapõem, mas nesse movimento contraditório é possível uma síntese especulativa na qual a verdade vem à tona. É isso que, segundo Hegel, a filosofia, nessa nova compreensão, seria capaz de fazer. E, nesse sentido, a verdade é tida como um processo, não como alguma coisa que se alcança sem mediação. E a ideia da mediação é muito importante para o pensamento hegeliano, e como colocado por Karl Löwith nessa introdução que estamos seguindo, também é fundamental para Goethe, né? Para Hegel, cada etapa no processo dialético é mais verdadeira que a anterior, porque mais desenvolvida. Somente o todo é verdadeiro. Suas partes ou momentos são falsos quando isolados e afirmados como completamente independentes. Para dar um exemplo, quando se fala no indivíduo, ele é falso se é compreendido, abstraído da sociedade que o constitui. A sociedade, por outro lado, não pode ser abstraída do Estado que lhe dá fundamento, da síntese que está própria no seu próprio modo de vida. A coisa corretamente compreendida é seu conceito. Um verdadeiro Estado é aquele que corresponde ao conceito de Estado, assim como dizemos de um bom amigo que ele é um verdadeiro amigo. Portanto, o Estado existente, ele só é verdadeiro se ele, de fato, corresponde àquilo que é o seu conceito, né? Nesse sentido, né, é como se aquilo que para nós parece ideal fosse mais real do que a própria realidade, que, enquanto não corresponde ao seu próprio conceito, é imperfeita e inefetiva, né? Então, a verdade é aquilo que vem à tona através de um processo em que a coisa mesma vai se mostrando como ela é de fato no seu verdadeiro conceito. Bem, tudo isso, né, torna o pensamento do Hegel bastante difícil, porque é uma linguagem diferente, é uma linguagem especulativa, que vai contra pressupostos do senso comum, e é por isso que Hegel é, de fato, tido como um dos filósofos mais difíceis, né? E é muito difícil resumir as suas teses sem compreender a sua lógica, que é justamente
essa ideia de que as coisas elas não são aquilo que parecem, mas elas vêm a ser aquilo que são num processo cujo fim é justamente aquilo que estava desde o começo que lhe dá sentido, né? Por isso o problema do começo é importante na filosofia hegeliana, porque justamente entender como se dá o começo é também entender qual é a finalidade da coisa mesmo, né? Bem, a fenomenologia do espírito é justamente a tentativa de tornar isso sensível, né? Essa ideia de que as coisas elas vão se desvelando ao contrário daquilo que elas parecem, até que um saber sintético ao final consiga recuperar todos os momentos em que uma coisa se desdobrou até ela chegar àquilo que ela é de fato. Isso se dá na história humana, né? Então, as coisas não surgem na história prontas e acabadas. Elas passam por um processo, porque esta é a lógica das coisas mesmas. E esta lógica, né, esse movimento espiritual, não é um movimento subjetivo, mas um movimento objetivo das próprias coisas, porque na realidade, né, segundo Hegel, a realidade é ela mesma espiritual, né? Bem, essa identidade profunda entre as coisas e esse movimento espiritual, né, entre, portanto, o real e o ideal, é toda o mistério da filosofia, né, que Hegel então pretende desvelar e expor no seu sistema, né, tal como ele foi apresentado na Enciclopédia das Ciências Filosóficas. A enciclopédia, né, que tem três partes, né, que correspondem justamente ao movimento trinitário, digamos assim, né, em que você tem primeiro o movimento dialético da realidade efetiva, esse movimento puro, lógico. Então, isso é exposto no primeiro volume da enciclopédia. O movimento em que essa espiritualidade se efetiva, se torna objetiva na natureza, a filosofia da natureza, o segundo volume, e a filosofia do espírito, que é o mundo humano, né, em que há a oportunidade justamente do espírito de tornar-se consciente de si mesmo nas suas diversas formas, como espírito subjetivo no conhecimento da mente humana por meio da antropologia, da fenomenologia e da psicologia, pelo espírito objetivo, que é a compreensão das instituições objetivas em que o espírito se manifesta, né, nas instituições do Estado, da sociedade, da família, e no espírito absoluto, que são as manifestações mais propriamente espirituais do próprio espírito, né, agora compreendido na esfera do sensível na arte, na esfera representativa da religião e na esfera conceitual completa e absoluta da filosofia, né? Então, esse é um movimento que se desdobra do simples ao mais complexo, em que o início já diz qual é o movimento, em que o fim é uma volta para o início, mas uma volta compreensiva por meio da filosofia, que justamente expõe esses diversos momentos, né? Bem, uma maneira, né, de tentar adentrar o sistema hegeliano, né, e deslindar alguns dos seus mistérios é começar pela leitura ou dos escritos críticos de Jena, ou pela Fenomenologia do Espírito, de 1807, ou pela Enciclopédia das Ciências Filosóficas, diretamente já na forma sistemática, né? Especialmente na forma mais acabada, que é a terceira edição de 1830. A parte 1 da ciência da lógica, né, apresenta aquilo que o Hegel chamou de conceito preliminar, né, que são
que se desdobra, né, desde a introdução, que vai dos parágrafos 1 a 18, até essa parte chamada conceito preliminar, do parágrafo 19 a 83, que apresenta, né, o sistema filosófico hegeliano, como o sistema, em perspectiva histórica, né, mostrando como foi possível o seu surgimento e qual é, digamos assim, a sua posição diante da história da filosofia, né? Eu considero justamente a leitura desse texto, do conceito preliminar, a maneira mais, talvez, compreensiva ou o caminho mais indicado que eu indicaria para iniciar a leitura ou a entrada no sistema filosófico hegeliano, né? E aí a gente vai entender também essa divisão, né, em três, da lógica, da filosofia da natureza e da filosofia do espírito. Bem, o que resulta de tudo isso, né, é justamente um sistema, né, que vai se apresentar como a consumação daquilo que a filosofia buscou ao longo da história, né, e que se apresentou, então, de forma a mais bem acabada no sistema hegeliano, né? Bem, é esse o sentido, né, que o Karl Löwith vai apresentar, né, do sistema de Hegel, né, depois, no primeiro capítulo do seu livro, depois da introdução. Antes, no entanto, de falar sobre esse primeiro capítulo do Hegel, do Löwith, né, em que ele vai comentar a filosofia do direito de Hegel, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre a introdução, né, para encerrar essa primeira parte expositiva desta aula, né? Então, a introdução do Löwith, né, chamada Goethe e Hegel, tem dois momentos. Primeira sessão, faz aquela comparação que eu comentei no início entre Goethe e Hegel, mostrando como, apesar de Hegel, apesar da oposição entre os dois, pois Goethe está mais preocupado com os fenômenos originários da natureza e Hegel com a concepção do absoluto que advém na história, há uma comunidade de princípio entre ambos, que é justamente essa preocupação com a objetividade, que os afasta dos românticos, e também a diferença na interpretação do que seria a mediação entre os dois opostos do natural e espiritual. Essa mediação é feita por Goethe por meio da natureza e a descoberta dos fenômenos originários, e por Hegel por meio do seu conceito de absoluto na história. Bem, é isso que o Löwith, então, desenvolve da primeira sessão da sua introdução. Na segunda sessão, chamada Rosa e Cruz, o Löwith comenta a diferença entre Goethe e Hegel com relação à relação tensa entre o cristianismo e a filosofia, ou entre religião e filosofia. Aqui haveria, de fato, uma grande distinção entre ambos, e é isso que vai fixar aquilo que historicamente vai ficar para trás, especialmente no pensamento de Hegel, e que vai ser contestado pelos pós-hegelianos, que é justamente o vínculo entre cristianismo e filosofia. E é sobre isso, né, sobre essa ideia apresentada na segunda sessão da introdução, que eu vou desenvolver, então, na segunda parte dessa primeira aula expositiva sobre o significado filosófico da filosofia hegeliana para os pensadores contemporâneos. Então, vou fazer aqui uma pausa e volto em breve com a segunda parte da aula.